Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série sobre os 5 pontos, que costumam ser chamados os 5 pontos do calvinismo, embora nós não façamos apologia de Calvino. É porque nós consideramos que esses 5 pontos eles são bíblicos e devem ser defendidos biblicamente. Semana retrasada, nós começamos com a depravação total. Semana passada, eleição incondicional. Hoje é expiação limitada. Semana que vem, graça irresistível. E na última semana nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. Esses 5 pontos necessariamente precisam começar com a depravação total, como de fato começaram na semana retrasada, porque o homem na realidade está completamente perdido e não tem como ele se achegar a Deus. Ele não quer se achegar a Deus. Romanos 3, do verso 10 ao verso 12, também o 18, dizem assim: não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso é uma fala, né, meus irmãos, que as pessoas não imaginam que possam encontrar na Bíblia. Não há quem faça o bem, né? Porque as pessoas pensam que de alguma maneira fazem algum bem. Fazem algum bem no sentido horizontal, mas não fazem um bem em relação ao que Deus requer como condição para que diante dele seja achado bom, né? Bom, semana passada nós vimos a eleição incondicional, que se refere à escolha que Deus faz daqueles que ele deseja salvar. Ele elege incondicionalmente. É incondicional justamente porque não precisa haver nenhuma condição preenchida por homem algum para que essa eleição seja levada a efeito, por causa da depravação total, né, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre a expiação limitada e nós vamos ler o texto a partir de João 17, a partir do verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me deste, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Quando eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça,
eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. É um texto um pouco longo, nós vamos orar agora e vamos falar então sobre expiação limitada. Senhor, abençoa a pregação da tua palavra, porque a tua palavra precisa ser pregada e precisa ser pregada com verdade, com a verdade que é contida nela mesma. Então ajuda-me a pregar, ajuda esses irmãos a ouvir da forma como precisam ouvir a tua palavra. E toda a glória seja para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto todo que nós lemos, ele ressalta o fato de que alguns homens são dados, pelo Pai a Jesus. Vejam só, no verso 6, olha, diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. No verso 9 diz assim: não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. No verso 11 diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege em teu nome, para que eles sejam um como nós somos um. E o 12: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Né? Então, meus irmãos, tem alguns versos nesse texto que estão em conformidade com João 6, que fala muito claramente sobre esse fato maravilhoso de que o Pai deu na mão do Filho algumas pessoas para que o Filho cuidasse delas. No capítulo 6, no verso 11, a palavra diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. João capítulo 6, no verso 37, irmãos, verso 37. 6, verso 37 diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. No 39, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. No verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Esse verso é espetacular. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. E no verso 65, a palavra diz: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus dá algumas pessoas para o Filho, para que o Filho cuide delas. Em segundo lugar, o que esse texto que nós lemos, texto longo, né, de João 17, ele ressalta é a distância que existe entre a natureza do mundo e a natureza daqueles que são chamados pelo Pai. Quando eu digo mundo, outro dia eu expliquei isso aqui. Quando eu digo mundo, eu quero dizer, quando a Bíblia diz mundo, né, ela quer dizer um sistema mundial que é contra as coisas de Deus, contra a palavra. Isso é o sistema da gente fala assim: fulano está no mundo, né? A expressão quer dizer pessoas que vivem contrariamente àquilo que é a vontade de Deus. Vejam a distância que existe, irmãos, entre aqueles que são do mundo, entre o mundo e aqueles que são do Senhor. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, quer dizer, o mundo. E no meio desse mundo, Deus tira alguns e dá na mão do Filho, né? No verso 11 também, da mesma maneira: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Quer dizer, são pessoas separadas por Deus, dadas por Deus na mão do Filho, mas ainda continuam vivendo. Aí aqui não é mais o sistema. Aqui, nessa parte, mundo quer dizer o conjunto de todas as pessoas que existem na face da terra, né? Não ficarei mais no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi. No verso 13, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Olha o verso 14, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Aqui é o sistema do mundo. Pois eles não são do mundo. Eles não são do mundo. Eles não fazem parte desse sistema corrupto, vil e perverso do mundo. Porque eles foram tirados do mundo, entregues na mão do Filho pelo Pai.
não rogo que os tires do mundo. Aí aqui já está dizendo planeta, do meio desse monte de pessoas que perfazem a humanidade toda. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, não são desse sistema corrupto. Eu também não sou desse sistema corrupto, Jesus falando, né? Então, em primeiro lugar, Deus dá algumas pessoas ao Filho. Segundo lugar, essas pessoas têm uma grande diferença em relação à forma de procedimento do mundo. E em terceiro lugar, a palavra nesse texto todo de João 17 que nós lemos, ela mostra a razão de Deus ter separado essas pessoas. E a razão é o testemunho que elas precisam dar. Vejam só no verso 21, a palavra diz assim: para que todo... Porque, ó, aqui, minha oração não é apenas por eles, mas também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Estava orando por nós nessa hora, irmãos. Jesus estava orando por nós aqui em 2020, Elias Fausto, nessa hora. Porque um dia nós ouvimos a palavra da boca de alguém, que ouvi de alguém, até que chegou nos apóstolos. Então, essa mensagem foi passada. Então, ele estava rogando por nós nessa hora. Para que, com o propósito de, com o objetivo de, todos sejam um, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. É muito interessante isso aqui, irmãos, porque a terceira coisa, primeira, o pai dá ao filho, algumas pessoas. Segundo, essas pessoas vivem diferente do mundo. Terceiro, qual é o objetivo de o Senhor ter separado essas pessoas? Para que nós demos testemunho. Para que nós sejamos unidos. Por quê? Porque dessa maneira, meus irmãos, o mundo crê que tu me enviaste. Então, veja a importância que há de nós vivermos como Deus quer que nós vivamos, irmãos, porque é através de nós que o mundo pode conhecer que o Pai enviou o Filho. Mesmo assim, meus irmãos, há muitas pessoas que não vão crer. E por que serão condenadas? Vão ser condenadas porque a elas foi pregado o Evangelho, eu vou falar disso daqui a pouco novamente, a elas foi pregado o Evangelho e elas não creram. Então, não é bom que as pessoas que estão no mundo ouçam de nós um mau testemunho. Palavras assim, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. Quer dizer, aquele povo que devia ser o povo que levaria o nome de Deus a todas as nações, o povo que Deus começou em Abraão, aquele povo no Antigo Testamento só deu mau testemunho. Os de fora blasfemavam do nome de Deus por causa do mau testemunho. Hoje, o povo de Deus é a igreja, somos nós. A necessidade de nós andarmos no caminho do Senhor em unidade é fundamental para que eles vejam e creiam que há um Deus no céu. Bom, falar sobre expiação limitada. Expiar quer dizer sofrer os efeitos ou as consequências de algo errado ou mal feito. Isso é expiar. Expiar com X. Expiar com S é ficar de olho, né? Expiar com X é sofrer os efeitos ou as consequências de algo errado. Tornar puro um lugar sagrado que tinha sido profanado. Olha que boa definição que tem no dicionário, hein, meus irmãos? Com relação ao que a Bíblia fala de expiação, havia necessidade, meus irmãos, que essa expiação fosse feita. Por quê? Porque havia pecado, o homem pecou. E Deus não pode deixar passar impune o pecado, irmãos. O pecado que o homem cometeu foi cometido contra um Deus que é infinito e eterno. Logo, o pecado ele tem um valor infinito e eterno, porque por ter sido cometido contra uma pessoa que é infinita e eterna. Deus precisava, irmãos, punir o pecado, isto é, trazer justiça. E a instrumentalidade da justiça é dada pela ira que Deus derrama sobre todo aquele que crê. Somos filhos da ira, né? Lá em Efésios 2 fala isso, logo no início de Efésios 2. Por que Deus não poderia ignorar o pecado, irmãos? Porque ele estaria manchando a sua própria santidade. O exemplo sempre é daquele, você vai a um julgamento de um sujeito que foi pego estuprando uma menina, depois degolou a menina. Aí chega diante do juiz
e o juiz fala assim, todo mundo ali no júri, aquele júri popular, e o juiz fala assim, olha, como é a primeira vez que você faz isso, eu vou deixar passar em branco, da próxima vez eu vou te pegar. Meus irmãos, muito provavelmente todo mundo pegaria o juiz na saída, tá certo? Porque é inconcebível que não haja distinção entre o que é certo e o que é errado. Agora, isso é um caso, meus irmãos, imagina um estupro de uma menina, depois ela ser degolada. É uma coisa horrorosa, mas isso é nada diante do que foi a ofensa cometida contra um Deus santo e justo e perfeito, que é o nosso Criador, tudo fez com amor. Então o Senhor não poderia deixar passar em branco. A expiação bíblica, portanto, existe expiação. E expiação, lembrando que quer dizer, para voltar na definição, tornar puro um lugar sagrado que tinha sido profanado. A expiação bíblica, meus irmãos, ela foi feita por Jesus na cruz, substitutivamente. Jesus não precisava ter nenhum pecado expiado, porque ele nunca pecou. Mas ele na cruz estava substituindo pessoas que são pecadoras e que mereciam morrer, e ele morreu no lugar dessas pessoas. O que Jesus fez na cruz, irmãos? Isso é fundamental. Isto é fundamental. Primeira coisa que Jesus fez na cruz foi acabar a carreira terrena dele em carne. A fraqueza que havia em Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 13:4, aquela fraqueza que o levou à cruz, uma fraqueza que permitiu a Cristo, embora fosse 100% Deus, morrer. Ele terminou esse período na cruz e foi para a cruz sem ter pecado nada. A palavra diz em 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Segundo, o que ele fez? Cancelou a dívida do pecado de pessoas. Fala isso em Colossenses 2, 13 e 14. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós essa cédula que era contra nós, que parecia que aonde a gente ia, levava aquele documento aqui no peito, sou pecador, sou culpado. Ele tirou essa cédula de nós e cravou essa cédula na cruz do Calvário, né? De alguma maneira nos era contrário. Eu peco de um jeito, outro irmão peca de outro jeito, outro irmão peca de outro jeito. De alguma maneira nos era contrário. O que ele fez ainda na cruz? Primeiro ele acabou a carreira dele. Segundo, riscou a dívida. Terceiro, ele satisfez a ira de Deus. Ele tomou o cálice da ira. Ele falou assim, Pai, passa de mim esse cálice. Ele clamou no Getsemane, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Aquele cálice, meus irmãos, é o cálice cheio da ira de Deus que seria derramado sobre todo o mundo. A ira de Deus, como está lá em Romanos 1,18. Mas Jesus bebeu esse cálice. Ele satisfez o Pai em toda a necessidade que o Pai tinha de derramar ira, né? Isaías 53 é um texto maravilhoso sobre isso. E Romanos 3, a partir do verso 24, Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Então, o Pai demonstrou a justiça no Filho. Bom, quarto lugar, o que ele fez na cruz? Ele ganhou benefícios para nós, e nós vamos ver esses benefícios. Primeiro, o Senhor completou a caminhada humana. Segundo, tirou a cédula que era contra nós. Terceiro, suportou a ira. E quarto, conquistou benefícios para nós. A expressão, meus irmãos, que nós estamos discutindo hoje, a expressão expiação limitada, ela pode ser entendida de duas maneiras. Ela pode ser limitada na extensão, ou ela pode ser entendida como limitada na
na eficácia. Na extensão, meus irmãos, nós vamos entender se ela se ela não alcançou todas as pessoas. Temos todas as pessoas do mundo. Se Jesus morreu só por uma parte, então a expiação ela é limitada na extensão dela. Por outro lado, se Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos, então nós vemos que essa expiação ela é limitada na eficácia que ela tem. E nós vamos discutir essas duas posições. Ou ela é limitada na extensão, isto é, existe todo mundo, todas as pessoas do mundo, e Jesus morreu por uma parte. Então a extensão da expiação é limitada. Ou Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos. Então a eficácia dessa expiação seria limitada. Nós vamos chegar à conclusão, irmãos, que Jesus morreu por algumas pessoas. Ela é limitada na extensão dela. E eu passo a dizer por quê. Nós sabemos, irmãos, que nem todas as pessoas vão ser salvas, né? Mateus 25, 46 fala assim: alguns irão para o tormento eterno e os justos irão para a vida eterna. Agora pensem bem, meus irmãos. Se Jesus morreu por todos, vamos imaginar isso, mas nem todos vão ser salvos, significa que depois da morte de Jesus, necessariamente aconteceu alguma coisa que não permitiu que, embora ele tenha morrido por todos, todos sejam salvos. O que é que poderia ter acontecido depois da expiação dele, para que, ainda que Jesus tenha morrido por todos, nem todos sejam salvos? A fé de cada um. Porque nós somos justificados por fé. A palavra fala isso em Romanos capítulo 3, a partir do verso 23 até o 28, fala isso. Significa que Jesus morreu por todos, vamos imaginar isso. Mas esta pessoa não tem fé, esta não tem e esta não tem. Então, embora Jesus tenha morrido por elas, elas não serão salvas, porque após a expiação, eles não manifestaram alguma coisa que eles precisariam manifestar para confirmar a expiação, o efeito da expiação. Por outro lado, é necessário imaginar que os que vão ser salvos vão ser porque, depois de Jesus ter expiado, eles manifestaram fé. O que chega, meus irmãos, à seguinte conclusão: a morte de Jesus, ela em si não é responsável pela salvação, mas responsável pela salvação é a atuação do homem. Estou na hipótese de que Jesus morreu por todas as pessoas. Fez uma expiação por todas as pessoas. Neste caso, necessariamente, as pessoas, usando o seu arbítrio, isto é, a sua capacidade de decidir, escolher entre uma coisa e outra, escolhem uma coisa ou outra. E isto, em última análise, é o que vai fazer as pessoas ou serem salvas ou serem perdidas. O que significa que a morte de Jesus abre a possibilidade de a pessoa ser salva. A morte de Jesus não salvaria. A morte de Jesus ainda ficaria na dependência de um carimbo humano. Nesse entendimento, meus irmãos, considera-se que o que é necessário para a salvação, que são arrependimento e fé, não são dons de Deus. São qualidades, atributos que o homem teria a despeito da queda. Mesmo com a queda, ele ainda conseguiria ter um arrependimento próprio e uma fé própria que, colocada sobre o sacrifício de Cristo, levariam essa pessoa à salvação. Só que a Bíblia não fala isso, né, irmãos? A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,25, instruindo com mansidão os que resistem a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento. E Hebreus 12,2 fala que Jesus é autor e consumador da fé. Quer dizer, fé e arrependimento não são atributos ou qualidades inerentes ao homem. Nós vimos lá em Romanos capítulo 3, quando fala daquela depravação total, é um texto horrível, aquele texto de Romanos 3, né? Eu evito de ler, né?
não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, a sua garganta é um sepulcro aberto, não sei o que. Então esta pessoa, meus irmãos, não pode ter arrependimento e fé. Ela está depravada, inclusive na sua capacidade de se arrepender e na sua capacidade de crer. A Bíblia fala que Jesus comprou todas as coisas que dizem respeito à salvação. 1 Coríntios 6,20 fala assim: fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios 7,23, fostes comprados por bom preço. 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção. É óbvio, meus irmãos, que nós não podemos entender que a salvação foi adquirida por Jesus dependendo do carimbo humano em cima. Não dá para nós entendermos que isso seja a verdade. Quando nós falamos da salvação dos homens, nós estamos falando de um plano de Deus que começou na eternidade, que vai se prolongar para sempre, por toda a eternidade, e sobre o qual nós vamos ver isso já já. O homem não tem nenhuma participação direta, né? Existe um sentido, meus irmãos, deixa eu só explicar isso, existe um sentido em que a salvação, Jesus foi por todos, entendam bem o que eu quero dizer. Quando se prega a palavra, vou pregar para 1000 pessoas, qualquer pessoa, em última análise, qualquer pessoa que estiver no meio dessas 1000, se arrepender e crer, poderá ser salva. Quer dizer, aquele que está pregando, ele está considerando que Jesus possa fazer a obra da salvação em qualquer pessoa. Qualquer um. É num sentido genérico que Jesus morreu por todos. Quando se prega, eu não estou pregando para eleitos, eu não sei quem são os eleitos. Eu estou pregando para todo, para aquela multidão inteira. Neste sentido, que é um sentido bastante subjetivo, né? Não é um sentido objetivo, no sentido subjetivo, a salvação é para todos. A palavra fala isso, né? Lá em João 3,16 fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Qualquer um. E lá em 1 Timóteo 4,10 a palavra diz assim: o Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, vírgula, principalmente dos fiéis. Entendem, meus irmãos, em que sentido a salvação é para todos, mas no final acaba sendo restrita a alguns? Então, meus irmãos, Deus escolhe quem efetivamente Ele quer salvar. É interessante, meus irmãos, tem um texto de Isaías 6, versos 9 e 10, que Jesus usa lá em Mateus, capítulo 13. Ele está falando aquela parábola o capítulo 13 de Mateus tem várias parábolas, né? E Jesus fala assim, as pessoas perguntam para ele, os discípulos perguntaram: por que você está falando em parábolas? Por que tu falas em parábolas? E Jesus respondendo disse assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é dado. Por isso falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Certo, irmãos? Tá claro isso. Fica claro que existe uma distância entre o pecador escolher ser salvo e Deus salvar quem ele quiser salvar. Tem 3 textos, irmãos, no Antigo Testamento que falam sobre a aliança que Deus fez através de Cristo, sobre a nova aliança. Eu vou ler um texto só. Jeremias 31, verso 33, assim: esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Eu falei que ia ler um versículo só, mas eu vou ler outro. Farei com eles um concerto eterno. Jeremias 32, 40. Se é um concerto eterno, precisa ser um concerto a partir de Jesus. Um concerto eterno que não se desviará deles para lhes fazer bem. Eu porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Deus está dizendo que vai fazer um concerto com uma pessoa, e esse concerto envolve a firmeza que essa pessoa terá para nunca se desviar do Senhor. Deus falou que vai fazer isso. E Ezequiel 36 ainda: vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei um coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Olha o que está escrito aqui: eu farei que vós andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis.
A aliança, meus irmãos, que o Senhor faz conosco, envolve. Isso Jesus comprou na cruz, né? Eu falei que Jesus comprou todas as coisas na cruz. Ele comprou a nossa perseverança até o final. Ele diz que vai fazer, que ele vai nos fazer guardar os estatutos, os juízos. Então, tudo isso está incluso, meus irmãos, na expiação limitada, na expiação que Jesus fez por umas tantas pessoas. Estas pessoas serão fiéis. Não porque elas sejam em si mesmas fiéis, mas porque ele promete que esta aliança que ele faz inclui a fidelidade das pessoas. E nós já vamos ver por quê. Por quê, meus irmãos? Quando ele faz um trato conosco, nós não somos assinantes do pacto. Eu tenho falado isso já algumas vezes à igreja. Nós somos beneficiários do contrato que foi estabelecido. Querem ver uma coisa? Quando Deus fez uma aliança com o homem, está escrito lá em Êxodo 24, 7 e 8. O Senhor deu a lei, aí o povo disse assim, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco. Deus fez um pacto com o povo. E o povo disse, vamos obedecer. Vamos cumprir a nossa parte do pacto. Aí quando chega em Jeremias 11:10, a palavra diz assim, a casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que eu tinha feito. Ninguém faz uma aliança com Deus e fica fiel. Era necessário que Deus fizesse uma aliança com Deus. Neste pacto que eu acabei de referir aos irmãos de Êxodo, que os homens quebraram, Deus estava de um lado assinando, do outro lado estavam os homens assinando. O pacto que ele nos faz em Cristo é, Deus está de um lado assinando o pacto, do outro lado, representando os homens, está Cristo assinando. O Pai assina, o Filho assina, nós somos beneficiários, nós não assinamos. E isso estava muito bem representado, meus irmãos, naquele pacto que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 15, quando ele pôs Abraão para dormir, tinha as duas metades dos animais separadas, e o pacto era feito quando as pessoas que estavam contratando o pacto passavam no meio daquelas metades. Isso correspondia àquele aperto de mão. Ok, fechado? Fechado. Os dois contratantes passavam no meio das metades dos animais separados. Deus pôs Abraão para dormir e Deus sozinho passou pelo meio dos animais. A palavra diz, uma tocha passou no meio dos animais. Porque se o Senhor não fizer sozinho o pacto, irmãos, nós não temos chance. Deus é o garantidor do pacto. Por isso, os que são alcançados pelo pacto não podem cair. Então, meus irmãos, com quem é firmada essa aliança que Deus faz? E a Bíblia fala de várias maneiras. A mesma coisa usa várias terminologias. E eu quero citar aqui algumas das terminologias. Primeiro, Deus faz essa aliança com as ovelhas. Isso é uma forma de dizer pessoas específicas. Ovelhas. João 10,15 fala assim, dou a minha vida pelas ovelhas. Mas nem todo mundo é ovelha, irmãos. Lá em 2 Pedro 2,22, a palavra fala assim, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao espojador de lama. Isto é, tem 1.000 pessoas, estou pregando para 1.000 pessoas, tem pessoas que são consideradas como cães ou porcos, quer dizer, pessoas que não são convertidas. No meio de todas essas pessoas, alguns se convertem. Por quê? Porque o Pai chama por esse pacto. Esses se tornam ovelhas, ele deu a vida pelas ovelhas. Mas os outros, embora estejam lavados pela palavra, quando saírem da igreja, vão cair no pecado de novo. Porca lavada, porquinha linda. Não lembra aquele filme do porquinho lá? Era lindo, aquele porquinho era lindo. Mas era um porquinho, né, irmãos? Quando olhar uma lama, o porquinho, meu Deus, eu preciso dessa lama para mim aí. Então vai voltar para a lama, inevitavelmente. Primeiro. Agora, presta atenção, irmãos, o João 10, 26, Jesus está falando com alguns judeus, e ele fala assim, vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não creem, qual é o motivo deles não crerem? É que eles não são ovelhas.
O que significa, irmão, que para o sujeito crer, ele precisa primeiro ser ovelha. A eleição, irmãos, não precisa da nossa fé, como nós falamos no começo aqui, vamos dizer que Jesus morreu por todos, lembra que eu falei? E foi definida por quê? Pela fé da pessoa. Não. A pessoa crê se é ovelha. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. João 10, 26. Se vocês são ovelhas, necessariamente vocês creem. Por quê? Porque entram na aliança e o Senhor comprou todos os benefícios da aliança para dar para essa ovelha. Que um dia foi um cão, um dia foi um porco, mas agora é uma ovelha, porque Jesus mudou a nossa natureza, o nosso DNA hoje é diferente. Nós éramos filhos da ira, hoje somos filhos de Deus. Uma coisa é ser porca, outra coisa é ser ovelha. Quando você é ovelha, você crê. Se não é ovelha, não pode crer. Bom, mas tem outra forma de Deus falar a mesma coisa. Lá em Apocalipse 5:9, a palavra diz que a aliança foi firmada com homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Não está falando, meus irmãos, que Deus salva todos os homens de toda a tribo, de toda... Não. Salva homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Em toda a tribo, língua, povo e nação, haverá pessoas salvas. Ele salva pessoas de todos os lugares. É o mesmo raciocínio, meus irmãos, que está em João 11, 51, 52, fala assim: Jesus devia morrer para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Toda tribo, língua, povo e nação dispersos. Ele morreu para reunir em um corpo só pessoas que fazem parte de todos esses segmentos. Terceiro lugar, então ele morreu pelas ovelhas, a mesma coisa dizer que ele morreu por pessoas de todo tribo, língua, povo e nação. Ele morreu por muitos. Olha o que fala Isaías 53, versos 11 e 12. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Hebreus 9, 28. Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Quarta forma, ovelha, povo, homens de todo povo, tribo, língua, povo e nação. Terceiro, muitos. Quarto, morreu pela noiva. Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou pela noiva. Ele não se entregou por... Tem gente que não faz parte da noiva. Ele morreu pela noiva. Num sentido, ele ama todas as pessoas do mundo. Deus é amor. Ele não pode tratar alguém que se não for com amor. A ira de Deus, embora isso seja incompreensível a nós, a ira de Deus é derramada e será derramada com amor. Porque Deus não pode não ser amor. Mas na manifestação da ira, as pessoas verão a ira, embora ele seja amor e ame. Mas existe um sentido, que é o que nós estamos estudando aqui, em que ele ama a noiva. Existe um sentido específico no amor de Deus, é o amor que ele tem pela noiva. E uma última forma. Primeiro, morreu pelas ovelhas, morreu por pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Terceiro, morreu por muitos. Quarto, morreu pela sua noiva. E quinto, ele morreu por aquelas pessoas que recebem todas as coisas. Presta atenção, meus irmãos, nesse texto de Romanos 8 aqui, a partir do verso 28, que todo mundo conhece. Sabemos que todas as coisas contribuem para quem, meus irmãos? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vocês entendem que existe uma diferenciação? As coisas contribuem para todo mundo? Não. Para o bem de todo mundo? Não. Para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vai separar esse grupo, o apóstolo Paulo, em todo o raciocínio. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só esse. Porque os que dantes conheceu, por quê? Ele vai explicar o que no 28, o que ele falou no 28, ele vai explicar a partir do 29. Quer dizer, aqueles que dantes conheceu, quem são os que dantes conheceu? São aqueles para quem todas as coisas contribuem para o bem. Os que dantes conheceu, também os predestinou, os que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Quer dizer, aqueles para quem o bem, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados. Esses que são chamados são os que foram eleitos, predestinados, chamados, justificados e glorificados. Mas olha como continua no verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, nós quem?
Os que ele está referindo já nos versos anteriores. Aqueles para quem todas as coisas são bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quer dizer, aquelas pessoas para quem todas as coisas contribuem, a favor das quais todas as coisas contribuem para o bem, estas recebem todas as coisas. Recebem graça, recebem arrependimento, recebem fé, recebem esperança. E pense em alguma coisa de bênção na Bíblia. Tudo foi conquistado por Jesus na cruz para estas pessoas. Essas pessoas não podem se desviar, irmãos. As pessoas não vão se desviar. Então, meus irmãos, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho para toda a criatura. Marcos 16:15 fala isso. Nós temos a necessidade de pregar o Evangelho para todas as pessoas, sabendo que nem todas as pessoas vão ser salvas, mas isso não compete a nós saber, meus irmãos. Você vai falar com alguém na empresa, você vai lá no supermercado falar com alguém, coisa e tal, você não sabe quem é. Nós temos a obrigação de pregar e falar isso. Aqueles que são do Senhor, eles virão. Por que é necessário pregar? Porque a palavra diz assim: como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Precisam pregar. E eles crerão, porque o Senhor lhes dará arrependimento e fé. E com este arrependimento, eles ficarão contristados por causa do seu pecado, e com a fé salvífica em Cristo, eles serão justificados, porque nós somos justificados pela fé. Jesus morreu por um grupo de pessoas na terra, que nós não sabemos quem são. Jesus sabe quem são essas pessoas. O Senhor nos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.